Se você abrir essa porta e for embora, eu juro que nunca vou me perdoar. Foi assim que o Dr. Eduardo Almeida me segurou pelo braço no hall daquela casa enorme no Morumbi, quando a Lívia Santos apareceu com uma carta de demissão amassada e os olhos inchados de chorar. A Lívia tinha só 25 anos, mas já carregava o mundo nas costas. Era daquelas pessoas que deixam tudo impecável sem fazer barulho. E mesmo assim, você sente falta quando não estão por perto. Ela tremia. Não era tristeza comum, era medo. Nos dias seguintes, o Dr. Eduardo percebeu coisas pequenas que viraram gigantes. A Lívia pulava. A cada toque do telefone, mal comia, derrubou uma xícara e ficou gelada como se estivesse com febre. Quando ele insistiu, ela finalmente soltou num sussurro que parecia vergonha. Tem uma mulher me ligando, dizendo que vai inventar que eu e o senhor. A gente teve um caso. O chão sumiu. A chantagista queria que a Lívia pegasse documentos do escritório, plantasse provas falsas, sumisse da casa para proteger todo mundo. E o pior, ela falava com detalhes íntimos demais, como quem morava ali. A virada veio quando um amigo da informática rastreou as ligações. O endereço, um hotel em Miami, onde a esposa do Dr. Eduardo, Renata, estava hospedada. Na madrugada, câmeras flagraram, era ela de boné e roupa escura, pegando a agenda no jardim. E ali no silêncio pesado da sala, eu vi o Dr. Eduardo desabar. E ao mesmo tempo, decidir a Lívia não ia embora. A verdade ia aparecer. E você teria coragem de enfrentar alguém da própria família para proteger quem é inocente? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes. O silêncio que tomou conta da sala depois daquela descoberta foi pesado demais para caber no peito de alguém. Eduardo sentou devagar no sofá, passou a mão no rosto e ficou ali olhando para o nada, como quem tenta acordar de um pesadelo que insiste em continuar. Lívia, em pé, parecia menor do que nunca. Não por fraqueza, mas pelo cansaço de quem segurou o medo sozinha por tempo demais. Eu só queria ir embora sem machucar ninguém, ela disse com a voz falhando. Achei que se eu sumisse tudo acabaria. Eduardo levantou os olhos naquele instante, vermelhos, perdidos, mas firmes. Não, Lívia, isso só acabou porque você ficou. Foi ali que ele entendeu a dimensão de tudo. Não era só uma chantagem. Era uma crueldade calculada. Renata não queria dinheiro nem documentos. Queria expulsar alguém que ela via como ameaça. Alguém que nunca fez nada além de trabalhar com dignidade. No dia seguinte, quando Renata entrou em casa com a mala na mão e um sorriso ensaiado, Eduardo não levantou da cadeira. Apenas disse: "A gente precisa conversar." Ela tentou negar. Tentou rir. Tentou inverter. Mas quando ouviu a própria voz nas gravações e se viu nas imagens da madrugada, desabou. Não em arrependimento, mas em frustração por ter sido descoberta. "Eu perdi o controle", confessou chorando. "Achei que estava perdendo você." Eduardo respirou fundo antes de responder. "Você se perdeu de si mesma muito antes disso. O divórcio veio rápido, sem gritos, sem reconciliação. Apenas um vazio inevitável. Renata saiu da casa naquele mesmo dia. E junto com ela saiu um ciclo inteiro de silêncio, desconfiança e medo." Lívia, por outro lado, ficou. Nos dias seguintes, ela voltou a comer, a dormir, a sorrir aos poucos. Eduardo, a ajudou a trazer a irmã do interior, ajustou horários, aumentou o salário, mas acima de tudo devolveu algo que ninguém deveria tirar de alguém segurança. "Aqui você não é só funcionária", ele disse certa manhã tomando café. "Você é família." Lívia chorou. Não de medo dessa vez. Chorou de alívio. Porque às vezes, quando tudo parece desabar, não é o fim. É só a vida abrindo espaço para algo muito maior começar. E você já precisou escolher entre fugir ou enfrentar a verdade? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. "Eu passei tanto tempo sobrevivendo, que esqueci como era viver." Foi isso que Lívia disse numa noite quieta, sentada à mesa da cozinha, enquanto mexia distraída no café já frio. A casa estava diferente. Mais leve. O medo não atendia mais o telefone. Ainda assim, as marcas não desaparecem de um dia para o outro. Os primeiros meses depois da saída de Renata foram de reconstrução silenciosa.
Eduardo voltou ao trabalho com a sensação estranha de estar recomeçando aos 40 e poucos anos. E Lívia começou a reaprender coisas simples, dormir sem sobressaltos, atender ligações sem o coração disparar, caminhar pela casa sem se sentir observada. Ela assumiu mais responsabilidades, organizou a rotina, colocou ordem onde antes só havia tensão. Não por obrigação, mas porque cuidar sempre foi a linguagem dela. Só que dessa vez cuidava também de si. Foi num fim de tarde comum, buscando a irmã na faculdade, que Lívia conheceu Caio, um professor de literatura. Nada de frases prontas ou charme forçado. Ele só perguntou se ela também gostava de livros. Conversaram sobre autores, sobre Minas, sobre sonhos deixados para depois. Quando ela percebeu, estava sorrindo, sem culpa. Eduardo notou a mudança antes mesmo de ela contar. O jeito mais leve, a música baixinha, enquanto arrumava a casa, o celular, que às vezes vibrava e arrancava um sorriso tímido. "Tem alguém te fazendo bem?" Ele disse sem perguntar. Lívia confirmou com a cabeça. Pela primeira vez não sentiu medo de falar de alguém. Sentiu esperança. O relacionamento cresceu devagar. Sem pressa. Sem promessas exageradas. Caio respeitava o passado dela. Entendia seus silêncios, nunca exigia mais do que ela podia dar. E isso, para Lívia, era novidade. Enquanto isso, a casa deixou de ser apenas um local de trabalho. Virou ponto de encontro. Jantares simples. Risadas na sala. Conversas que iam madrugada adentro. Eduardo descobriu que não estava sozinho. Ganhara algo que nunca imaginou depois do divórcio, uma família escolhida. Certa manhã, Lívia respirou fundo e disse: "Quero estudar, quero crescer, quero viver tudo que deixei para depois." Eduardo sorriu orgulhoso. "Então a gente vai fazer isso juntos." Porque aquela história nunca foi só sobre chantagem ou traição. Foi sobre recomeços. Sobre quando alguém acredita em você, até você voltar a acreditar em si mesma. E você já teve um recomeço que mudou tudo. Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar essa história com a gente. "Eu tenho medo de dar certo." Lívia disse isso quase sem voz, sentada no sofá da sala, abraçando uma almofada como se fosse um escudo. Eduardo parou o que estava fazendo e a olhou com atenção. Não era medo de errar. Era medo de perder tudo de novo. Depois de tanto tempo vivendo em alerta, a paz parecia frágil demais para confiar. Os meses seguintes foram de mudança real, daquelas que começam por dentro. Lívia se matriculou num curso noturno. Chegava cansada, mas com os olhos acesos. Cada aula era uma conquista silenciosa. Cada prova passada uma confirmação de que ela podia mais do que sempre disseram que podia. Caio caminhava ao lado dela com paciência. Nunca apressava, nunca cobrava. Às vezes só ficava em silêncio segurando sua mão quando ela lembrava do passado. E isso para Lívia era amor do jeito mais raro. Eduardo também mudava. A casa já não ecoava a ausência. Ele começou a cozinhar aos domingos, errando receitas, rindo de si mesmo. Descobriu que cuidar de alguém não era fraqueza. Era escolha. E sem perceber, virou referência, apoio, quase um pai para Lívia e a irmã dela. Uma noite depois do jantar, Caio respirou fundo. "Eu não quero ser mais uma coisa instável na sua vida", disse ele. "Quero ser um lugar seguro." Lívia chorou. Não de dor, de reconhecimento. Pela primeira vez alguém não queria salvá-la. Queria caminhar junto. O pedido de casamento veio semanas depois. Simples, sem joelhos no chão, sem plateia, só verdade. "Não prometo uma vida perfeita", ele disse. "Mas prometo honestidade, respeito e presença." Ela disse sim com a certeza de quem já perdeu demais para brincar com o futuro. Eduardo assistiu tudo com o coração apertado e cheio ao mesmo tempo. Orgulho misturado com gratidão. Ele não perdeu uma funcionária naquele dia. Ganhou a confirmação de que fez a coisa certa quando decidiu não deixá-la ir embora. A casa mudou de vez. Planos, risadas, listas coladas na geladeira. O passado não sumiu, mas deixou de mandar. Porque algumas histórias não falam sobre finais felizes perfeitos. Falam sobre pessoas quebradas que escolhem reconstruir juntas. E você também tem medo quando tudo começa a dar certo. Conta pra gente nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa história. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse ficar tão cheia
Lívia disse isso olhando para a cozinha bagunçada com caixas empilhadas, listas grudadas na geladeira e um cheiro de café recém-passado misturado com ansiedade. O casamento estava marcado para dali a poucos meses e, pela primeira vez, o futuro não dava medo. Dava frio na barriga, mas um frio bom. A casa de Eduardo virou um quartel-general improvisado, provas do curso espalhadas pela mesa, orçamento da cerimônia, aberto no notebook a irmã de Lívia, entrando e saindo com opiniões firmes demais para quem ainda estava no ensino médio. Você precisa pensar em você também, a menina repetia. E pela primeira vez, Lívia estava aprendendo até ouvir. Trabalhar meio período foi um divisor de águas. As manhãs continuavam na casa, organizando tudo com a mesma dedicação de sempre. À tarde ela estudava. À noite, às vezes saía com Caio, outras só deitava cansada, mas com a sensação rara de estar construindo algo que era só dela. Eduardo observava tudo em silêncio. Via a transformação nos detalhes, a postura mais firme, o olhar menos defensivo, o jeito de falar não sem culpa. Ele também mudava. Aprendeu a pedir ajuda, a dividir decisões, a aceitar que não precisava controlar tudo para não perder mais ninguém. O dia em que Lívia contou que estava grávida chegou sem ensaio. Eu fiquei com medo de te decepcionar, ela confessou segurando as mãos. Eduardo sorriu com os olhos marejados. Você só me deu mais um motivo para ter orgulho. O bebê não era um obstáculo, era continuidade. Caio se mostrou presente, atento, tranquilo. Não prometia milagres, mas entregava constância. E isso sustentava mais do que qualquer discurso. A gravidez trouxe cansaço, inseguranças, noites longas. Mas trouxe também algo que Lívia nunca teve a certeza de que não estava sozinha. Havia uma rede. Uma família construída na escolha diária. No dia do casamento simples e sincero, Eduardo a conduziu até o altar. Não como patrão, nem como salvador, mas como pai do coração. E quando ela disse sim, não foi só para Caio. Foi para a vida que finalmente deixava de ser sobrevivência e passava a ser futuro. E você já percebeu que algumas famílias não nascem, se constroem? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa história. Ele nasceu. E eu nunca senti tanto medo e tanto amor ao mesmo tempo. Lívia disse isso com a voz embargada, sentada na poltrona do hospital, enquanto observava o pequeno Pedro dormir em seus braços. O mundo parecia ter parado ali. Todo o passado, o medo, a chantagem, as noites sem dormir virou um ruído distante diante daquele peito subindo e descendo devagar. Caio estava ao lado exausto, mas com os olhos brilhando como se tivesse acabado de descobrir o sentido da própria vida. Não era um homem de promessas grandiosas, era de presença. E naquela madrugada silenciosa, ficou claro que isso bastava. Eduardo chegou cedo no hospital. Entrou devagar, quase com receio de quebrar aquele momento. Quando viu o bebê, os olhos marejaram sem pedir licença. Posso segurar? Perguntou como quem pede algo sagrado. Ao pegar Pedro no colo, algo se encaixou dentro dele. Não era só alegria, era pertencimento. Pela primeira vez em muitos anos, Eduardo não se sentia espectador da vida de alguém. Ele fazia parte. Os meses seguintes foram intensos. Madrugadas longas, fraldas, choros inesperados, cansaço acumulado. Lívia tentou ser forte como sempre, mas agora aprendeu algo novo. Pedir ajuda não era fraqueza. Eduardo se revezava com Caio. Fazia comida, embalava o neto do coração, levava Lívia às consultas. A casa voltou a ter barulho, não de tensão, de vida. Entre uma mamada e outra, Lívia estudava. Não desistiu. Mesmo cansada, seguia. Queria mostrar ao filho e a si mesma que sonhos não precisam morrer quando a vida aperta. Anos passaram mais rápido do que ela imaginava. Pedro cresceu cercado de amor. A irmã de Lívia entrou na faculdade. Eduardo se aposentou parcialmente, mas nunca deixou de orientar, aconselhar e estar presente. Um dia, sentados na mesma cozinha, onde tudo começou, Lívia falou baixinho. Se o senhor não tivesse me impedido de ir embora, Eduardo sorriu. Você teria vencido de qualquer jeito. Eu só caminhei ao seu lado. E era verdade. Porque aquela história nunca foi sobre um homem rico salvando alguém. Foi sobre pessoas comuns escolhendo fazer o certo mesmo quando dói. E você? Já percebeu como um gesto pode mudar gerações inteiras?
Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa história. Quando eu olho para trás, parece que vivi várias vidas dentro de uma só. Lívia disse isso numa tarde tranquila sentada na varanda, observando Pedro brincar no quintal, enquanto o sol se punha devagar. O tempo tinha passado. Não rápido demais. Do jeito certo. Cada fase deixando marca, ensinamento, cicatriz e força. Depois que o filho cresceu um pouco, Lívia voltou a estudar com ainda mais foco. Não era mais só por ela. Era por ele. As noites foram longas, os finais de semana cheios de livros, café e cansaço. Teve dias em que pensou em desistir. Mas toda vez que isso vinha, lembrava da jovem assustada que quase foi embora, achando que não merecia mais nada da vida. E continuava. Eduardo acompanhava tudo de perto. Não como quem manda, mas como quem acredita. Incentivava, corrigia, ensinava. Aos poucos começou a delegar mais. Primeiro a casa, depois decisões pequenas da empresa. Quando percebeu, Lívia já estava resolvendo problemas que antes só ele encarava. Você tem visão, ele disse certa vez. E caráter. Isso vale mais que experiência. Quando ela se formou, a emoção foi silenciosa, sem discursos longos, só um abraço demorado. Desses que dizem tudo. Agora é sua vez de ocupar o espaço que sempre foi seu, ele falou. A parceria profissional nasceu natural. Confiança construída no dia a dia. A empresa cresceu, mas sem perder valores. Funcionários eram tratados com respeito. Portas abertas. Escuta real. Tudo aquilo que um dia salvou Lívia passou a salvar outros. A família também cresceu. Outro filho veio. Mais risadas, mais bagunça, mais vida. Eduardo, já com os cabelos brancos, se descobriu avô do coração. Presente, afetivo, inteiro. Anos depois, numa comemoração simples, Eduardo fez um anúncio inesperado. A partir de hoje, a empresa fica oficialmente sob a liderança da Lívia. O aplauso foi sincero. Não por caridade, por merecimento. Naquela noite, sozinhos na cozinha onde tudo começou, Lívia respirou fundo. Se alguém me dissesse naquele dia da demissão que minha vida chegaria aqui, Eduardo sorriu. Eu acreditaria. Sempre acreditei. Porque algumas histórias não são sobre sorte. São sobre escolhas, sobre alguém que estende a mão e alguém que decide não soltar nunca mais. E você? Acredita que uma decisão certa pode mudar gerações inteiras? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa história. Sabe qual é a parte mais estranha de tudo isso? Eu não sinto mais raiva. Lívia disse essa frase quase como um segredo sentada à mesa da sala, enquanto ajudava Pedro com a lição da escola. Eduardo levantou os olhos do jornal devagar. Aquilo não era pouca coisa. Não depois de tudo que ela tinha passado. Os anos tinham feito algo raro, não apagaram o passado, mas tiraram o peso dele. A chantagem, o medo, a humilhação. Tudo ainda existia na memória, só que agora não mandava mais. Virou história. Virou aprendizado. Foi nessa fase que Lívia decidiu contar sua trajetória para outras pessoas. Começou discreto em conversas com funcionárias novas da empresa, depois em palestras pequenas, encontros comunitários. Ela falava de abuso psicológico, de manipulação, de como o medo pode paralisar. E de como pedir ajuda pode salvar uma vida inteira. Eduardo assistia tudo com orgulho silencioso, às vezes sentado no fundo da sala só observando. Ele sabia que aquela mulher não precisava mais dele como antes, e isso não doía. Pelo contrário, significava que ela tinha voado. Com o tempo, a empresa cresceu ainda mais, mas manteve algo que virou marca registrada: humanidade. Casos de assédio não eram ignorados. Funcionários tinham voz. Portas continuavam abertas, não por discurso bonito, mas por convicção. Em uma confraternização simples, Pedro, já adolescente, perguntou algo que fez Eduardo engolir seco. Vô, por que o senhor ajudou tanto a minha mãe? Eduardo pensou antes de responder. Porque alguém tinha que mostrar para ela que o mundo não é feito só de gente ruim. Pedro sorriu, como quem entende mais do que diz. Anos depois, já com os cabelos brancos e o ritmo mais lento, Eduardo ouviu Lívia dizer algo que fechava um ciclo inteiro. Se aquele dia tivesse sido diferente, se o senhor tivesse aceitado minha demissão, nada disso existiria. Eduardo balançou a cabeça. Talvez existisse de outro jeito, mas não tão bonito.
Porque algumas histórias não terminam com vingança, terminam com perdão, propósito e legado. E você? Acredita que transformar dor em caminho pode mudar mais do que uma vida? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa história. Quando a gente chega até aqui, percebe que venceu. Mas não sozinho. Lívia falou isso segurando o microfone com as duas mãos, diante de um auditório simples, cheio de mulheres que a ouviam em silêncio absoluto. Algumas com os olhos marejados, outras com os braços cruzados como quem ainda não consegue confiar. Ela reconhecia aquele olhar. Já foi dela. A história que contava não era mais só sua. Tinha virado ponte. Depois que decidiu transformar dor em palavra, a vida ganhou um ritmo novo. Convites para palestras pequenas viraram encontros maiores. Empresas, escolas, grupos de apoio. Lívia falava de chantagem, de medo, de abuso psicológico, mas principalmente falava de escolhas. Da coragem de pedir ajuda quando o orgulho manda calar. Da importância de alguém acreditar em você quando nem você consegue mais. Eduardo quase sempre ia junto, não para aparecer, para apoiar. Sentava no fundo discreto, ouvindo cada frase como se fosse a primeira vez. Em alguns momentos precisava enxugar os olhos, não por tristeza, por gratidão. Ela não precisava virar isso tudo, comentou certa vez com um amigo. Mas virou, porque escolheu não endurecer. Em casa, a família seguia crescendo em afeto. Pedro já falava em faculdade. O caçula corria pela sala. Os almoços de domingo ficaram mais barulhentos, mais vivos. Eduardo, agora com passos mais lentos, entendia que tinha feito o melhor investimento da vida sem jamais ter assinado um contrato. Numa noite tranquila, sentados na mesma cozinha onde tudo começou, Lívia falou algo que ficou no ar. Sabe, eu não mudei só minha história. Mudei o destino dos meus filhos. E isso começou naquele dia em que o Senhor não deixou eu ir embora. Eduardo sorriu cansado e feliz. Não deixei porque vi verdade nos seus olhos. E verdade merece defesa. Algum tempo depois veio o convite para escrever um livro. Não um relato de escândalo, mas de superação. Eduardo topou na hora. Escreveram juntos entre cafés, memórias e silêncios respeitados. Cada página era um fechamento de ciclo. Porque algumas histórias não servem apenas para emocionar. Servem para salvar. E você... Se sua história pudesse ajudar alguém, você teria coragem de contá-la. Conte nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar o desfecho dessa jornada. Se a nossa história chegou tão longe é porque não era só nossa. Lívia disse isso fechando o último arquivo do livro numa tarde silenciosa, enquanto Eduardo observava pela janela a movimentação da rua. O manuscrito estava pronto. Anos de dor, escolhas, quedas e recomeços agora viravam páginas. Não como denúncia, mas como testemunho. O lançamento foi simples do jeito que eles eram. Uma livraria pequena, cadeiras improvisadas, gente sentada no chão. Pessoas comuns. Algumas seguravam o livro como quem segura um espelho. Outras esperavam a vez de falar, a coragem de dizer: isso também aconteceu comigo. Eduardo ouviu mais do que falou. Percebeu ali que o maior legado não tinha sido a empresa, nem o dinheiro, nem a estabilidade. Tinha sido ter parado naquele dia e dito: não vá embora ainda. O livro ganhou vida própria. Chegou a lugares que eles nunca imaginaram. Cartas começaram a aparecer. Mulheres contando que tinham pedido ajuda. Homens dizendo que tinham aprendido a ouvir. Famílias agradecendo por uma história que não romantizava a dor, mas mostrava saída. Em casa, o tempo seguia seu curso. Pedro cresceu, virou homem. Os filhos seguiram caminhos próprios. A mesa continuava cheia nos domingos. E Eduardo, já com os cabelos totalmente brancos, entendeu que envelhecer cercado de amor era o maior privilégio que alguém podia ter. Num aniversário importante, rodeado pela família e amigos, ele pediu a palavra. A voz saiu firme, mas carregada de emoção. Quando eu era mais jovem, achei que sucesso era chegar no topo sozinho. Hoje sei que sucesso é chegar ao fim da vida acompanhado. Lívia chorou em silêncio. Não de saudade do passado, mas de gratidão por tudo que ele havia se tornado. Mais tarde, sozinhos na cozinha, onde tudo começou, ela perguntou: o senhor mudaria alguma coisa? Eduardo pensou por um instante e respondeu com um sorriso tranquilo: nada. Porque até a dor nos trouxe até aqui. Aquela história não teve heróis perfeitos. Teve pessoas imperfeitas que escolheram o bem.
E talvez seja isso que transforme uma vida comum em uma história que atravessa gerações. E você, se pudesse voltar a um momento decisivo da sua vida, teria coragem de escolher diferente. Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que ficam no coração. No fim das contas, a gente não deixa herança em coisas, deixa em pessoas. Eduardo disse isso numa manhã calma, sentado na varanda, observando os netos brincarem pelo jardim. A voz estava mais baixa, o corpo mais lento, mas o olhar continuava o mesmo atento presente inteiro. O tempo tinha passado, e tinha passado bem. Depois do livro, a vida seguiu num ritmo diferente. Não mais acelerado, mas mais consciente. Eduardo se afastou de vez da rotina pesada da empresa, deixando tudo nas mãos de Lívia. E ela assumiu com a segurança de quem não precisava provar mais nada a ninguém. Liderava com firmeza, mas também com escuta. Sabia o nome dos funcionários, conhecia histórias, respeitava limites. Porque nunca esqueceu de onde veio. A empresa prosperou, mas sem perder a alma, e isso virou referência. Gente de fora queria entender como era possível crescer sem esmagar. Lívia sempre respondia a mesma coisa. Não é método, é escolha. Em casa. Eduardo encontrou algo que jamais teve no primeiro casamento paz. Mais tarde conheceu Helena, uma mulher simples professora aposentada que entrou na família sem disputar espaço. Ela somou. Entendeu desde o início que aquele amor vinha com uma história grande e respeitou cada capítulo. Você já tem uma família linda, ela disse no primeiro jantar. Eu só quero fazer parte se tiver espaço. E tinha. Os anos seguintes foram de celebrações silenciosas. Formaturas. Casamentos. Nascimentos. Cada abraço carregava a consciência de que nada daquilo era óbvio. Tudo foi construído. Num aniversário marcante, já com a saúde mais frágil, Eduardo chamou Lívia para sentar ao seu lado. Se um dia eu não estiver mais aqui, disse com calma, quero que você lembre de uma coisa. Ela segurou a mão dele com força. O que o senhor me ensinou eu vou passar adiante. Eduardo sorriu aliviado. Então valeu a pena. Porque algumas histórias não terminam com despedidas tristes. Terminam com continuidade. E o maior legado de Eduardo não foi o dinheiro, nem o livro, nem a empresa. Foi ter ensinado com atitudes que bondade gera futuro. E você? Que tipo de marca quer deixar nas pessoas que passam pela sua vida? Conte nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias que atravessam o tempo. Às vezes, tudo o que muda uma vida inteira é alguém dizer fica. Anos depois daquele pedido de demissão, a cozinha já não guardava medo. Guardava fotos, risadas congeladas em porta-retratos. Eduardo, agora mais lento, sentava à mesa, enquanto Lívia preparava café como fazia há décadas. Só que agora não era mais por obrigação. Era por afeto. Eles conversavam sobre coisas simples, o crescimento dos netos, os planos da empresa, as cartas de leitores que ainda chegavam contando histórias parecidas com a deles, gente que decidiu pedir ajuda, gente que encontrou força onde achava que não existia mais. Em uma dessas manhãs, Eduardo segurou a mão de Lívia e disse com serenidade: Se eu partir tranquilo, é porque sei que você vai continuar fazendo o que sempre fez, cuidando das pessoas. Lívia sentiu os olhos arderem, mas sorriu. Não de tristeza, de gratidão. Porque ela sabia que aquela história não terminou ali. Continuava em cada escolha justa, em cada porta aberta, em cada pessoa que era tratada com dignidade. Algum tempo depois, numa reunião simples com os funcionários, Lívia repetiu algo que virou quase um lema. Aqui ninguém é invisível. E não era mesmo. Essa história nos lembra que bondade não é fraqueza. É coragem. Coragem de se importar, de intervir, de estender a mão quando seria mais fácil virar o rosto. Às vezes você não salva alguém do mundo. Você salva alguém dentro do mundo. E isso muda tudo. Nunca subestime o poder de ouvir acolher e acreditar. Um gesto pode atravessar gerações. E você? O que faria no lugar dela ou no lugar dele? Já recebeu ou ofereceu uma ajuda que mudou tudo? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e lembram a gente do que realmente importa.